Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindo mais uma vez a esse espaço tão precioso, onde nós começamos o dia mergulhando na palavra de Deus, enchendo a alma e o espírito com o alimento do céu. E é uma alegria muito grande para mim ter cada um de vocês aqui. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve para não perder nada, ficar por dentro de tudo. E também deixa um like nesse vídeo, o like é muito precioso aqui nessa plataforma, gente, e ele ajuda esse vídeo chegar em mais pessoas ainda. Então, se está sendo bênção para você, quando você deixa o like, isso pode ser uma bênção para outra pessoa também, certo? Então, segunda a sexta, 7h30 da manhã, vamos começar o dia aqui mergulhando na palavra de Deus. E hoje eu quero conversar com cada um de vocês sobre um texto que está lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 4. Quem está no chat, por gentileza, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual texto nós vamos trabalhar. Jeremias 18, versículos 1 ao 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá até a casa do oleiro e ali eu falarei contigo. Preste bem atenção. Note que a Bíblia, ela não é um livro de regras, onde você abre na página tal para saber o que é certo e o que é errado. Não. A Bíblia é, em sua essência, um livro de histórias. Pode até conter um livro ou outro, como por exemplo as cartas paulinas, que tem uma carga doutrinária mais direta. Porém, a grande maioria do texto bíblico é recheado de histórias, que nessas histórias nós extraímos lições em que podemos aplicar para toda a nossa vida. Então não há na Terra nenhum ser humano, nunca existiu nenhum ser humano que pôde compreender Deus na totalidade, porque isso não cabe no intelecto humano. Deus está acima do nosso entendimento. Mas através da Bíblia, nós podemos entender um pouco de como Deus fala, de como Deus faz, de como Deus pensa, de como Deus sente. Muitas pessoas perguntam como ouvir a voz de Deus. Eu tenho um livro de receitas para isso. Mas uma grande direção que eu te dou é ler a Bíblia. Porque lendo a Bíblia você começa a perceber como Deus fala, como Deus falou e como ele ainda está falando nos dias de hoje. Então Deus chega para Jeremias e fala assim, ó, vai até a casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Te faço uma pergunta. Deus poderia falar com Jeremias na casa dele? Ou onde quer que Jeremias estivesse? Deus tem poder para isso? Tem. Poderia fazer? Poderia. O que Deus pede para Jeremias ir para a casa do oleiro? Para quando chegar na casa do oleiro, Deus falar com ele. Observe que Deus tem esse padrão muito parecido com a frase que utilizamos hoje, que é o chamado vem que no caminho eu te explico. Deus tem muito isso, gente. Muito. Quantas e quantas vezes parece que Deus está falando conosco assim, ó, vem que no caminho eu te explico. Muitas histórias da Bíblia assim. Por exemplo, o chamado de Abraão. Deus chama Abraão e diz assim: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. A partir do momento que Deus fala isso com Abraão, para Deus falar de novo com Abraão demorou muitos anos. Abraão ele sai da terra dele, mas ele ainda sai com seu pai. Depois o pai dele morre e Abraão ainda continua andando com Ló, que é o seu parente. Depois, quando Ló vai lá para Sodoma e Gomorra, se separa de Abraão, é que Deus volta a falar com Abraão, entende? Deus dá uma direção e quando Abraão obedece essa direção, Deus volta a falar com ele. É muito interessante que nós, muitas vezes, queremos que Deus nos revele detalhes do que ele tem para nós. Deus, qual a profissão que eu tenho que seguir? Qual curso que eu tenho que fazer? Qual a pessoa que eu tenho que me casar? E muitas vezes nós esperamos Deus falar esses detalhes antes de tomar um passo, antes de dar um passo. Isso, na verdade, revela uma profunda falta de fé, uma profunda insegurança na pessoa de Deus. Perceba, gente, quando você não conhece alguém, alguém te faz uma proposta, um pedido rápido, cara, preciso disso aqui, preciso que você vá rápido, você fala, não, peraí, quem é você? Para onde é que eu vou? Por que eu vou? Quem está pedindo? O que é que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Afinal de contas, você não conhece a pessoa. Você está inseguro.
Você precisa de muita informação para saber que não está entrando numa cilada. Mas quando você confia muito em alguém, aquela pessoa te chama, cara, tô precisando de você aqui urgente, não dá para explicar, você vai por quê? Porque você confia na pessoa. Você sabe que ela não vai te colocar numa roubada. Não está no histórico da relação entre vocês dois, percebe? Então, muitas vezes, esse nosso desejo de querer que Deus fale os detalhes do que Ele quer, de como Ele quer, qual a cor da roupa que Ele quer que a gente se vista, muitas vezes isso denota uma falta de fé em nosso coração. Uma falta de fé tão grande que a gente quer que Deus fale conosco ali os mínimos detalhes, como diria aquele personagem da Praça é Nossa. E, gente, muitas vezes na nossa vida, Deus vai nos chamar dizendo assim, ó, vem que no caminho eu te explico. Ele vai te chamar dizendo, vem que na casa do oleiro eu falarei contigo. E aí o texto continua dizendo, então eu fui na casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A nação de Israel, no momento em que Deus fala com Jeremias aqui, ela estava na iminência de um grande juízo. Mas sempre que Deus vai derramar um grande juízo, antes ele dá uma janela de arrependimento. Muitas vezes, gente, nós continuamos no estilo de vida pecaminoso, errado, não estou nem aí para nada, porque a gente não sente a consequência. Né? O calo não apertou. As piores doenças são as doenças silenciosas, porque elas vão evoluindo sem dar os sinais de que estão nos matando. Você sente tão enfermidade, sentiu alguma coisa, você vai logo para o médico, você procura logo uma resolução. Mas quando uma doença é silenciosa, ela vai crescendo ali dentro de você, desenvolvendo. Quando você vai tomar uma atitude, aí você já vai ter um trabalho muito grande para resolver aquela questão. E assim, muitas vezes, é o pecado. Você está vivendo um estilo de vida errado, você está vivendo com a vida toda descompromissada, está todo bagunçado, e você não sente a consequência chegar. Então você acha que não tem consequência. Mas, na verdade, a consequência ainda não chegou, porque Deus está te dando uma janela de arrependimento. Jeremias 18 é um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento. Se você for ler o capítulo inteiro, você vai ver que Deus vai pegar a figura do trabalho do oleiro para com o vaso de barro e mostrar como ele trabalha com o povo de Israel e como ele trabalha também nas nossas vidas até hoje. Para quem não está familiarizado com o termo, oleiro é, digamos assim, o fazedor de vasos de barro, né? O artista que trabalha com argila e faz ali vasos de barro, esculturas em geral, objetos com argila. E o trabalhador oleiro nos revela muitas coisas. Interessante que na figura que Deus usa, ele se revela como o oleiro, Deus é o oleiro, e nós somos o vaso, nós somos a argila, nós somos o barro nas mãos desse oleiro que é Deus. E a argila, ela tem duas características muito específicas que eu quero enfatizar com você aqui. Primeiro, a argila, ela é frágil. A argila não é dura como uma pedra, não se estiver no estado cru, pelo menos. Ela não é dura como uma pedra, ela é frágil, ela é mole, fazer uma farofa na sua mão se você espremer ela. Isso fala de fragilidade. E mesmo essa argila sendo frágil, nas mãos de um oleiro, ela pode se tornar um vaso muito importante. Ela pode se tornar um objeto muito precioso. Ela pode se tornar uma escultura que se torna uma obra-prima. Isso fala muito sobre como, mesmo nas nossas fragilidades, mesmo na nossa limitação, mesmo na nossa incapacidade, Deus pode fazer uma grande obra nas nossas vidas. Talvez diante dos desafios que você enfrenta, você se sente pequeno demais, se sente fraco demais, se sente incapaz diante de tudo que tem que fazer. Mas não se esqueça que mesmo sendo frágil, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo limitado nas mãos de Deus, você pode ser uma grande obra-prima na história. Quantas pessoas que vieram do nada e se tornaram grandes ícones culturais, esportivos, políticos, históricos. Recentemente, agora alguns dias atrás, infelizmente no final de 2022, faleceu o Rei Pelé,
o maior jogador de todos os tempos. E assim como a maioria dos jogadores no Brasil, não todos, mas a maioria dos jogadores no Brasil, eles vêm de uma classe social muito humilde, né, com poucos recursos. A maioria de entrevista de jogador que você vê é o cara falando assim: olha, o meu sonho é dar uma casa para minha mãe. Quer dizer, a mãe do cara nem tem casa direito. Às vezes o cara não tinha nem o que comer, tinha que correr um monte, tinha que andar muito para poder ir treinar, ir na escolinha, fazer um teste, jogar bola. E de repente ele cresce, alguém que teve toda a escassez possível, ele se torna um grande ícone esportivo, cultural, e inspira todo um país, inspira toda uma sociedade. A gente viu recentemente agora o Messi ganhar a Copa do Mundo e para muitos ser aclamado como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Para quem não conhece a história, gente, o Messi, ele tinha um problema hormonal, né, no físico dele, que ele era para ser um anão. Messi tomou injeção desde criança, injeções caríssimas, para poder ter uma altura mínima de um adulto para poder praticar futebol. Você vê que até hoje ele é baixinho, aquilo ali foi com muita injeção. Ou seja, ele não teria nem estrutura física para ser um jogador de futebol e se torna um dos maiores da história, alguém que é inspiração de superação. Ou seja, na fragilidade, Deus faz grandes coisas. A verdade, gente, tem uma frase escrita pelo próprio apóstolo Paulo, onde ele está clamando a Deus. Deus, tira esse espinho na carne, tira esse espinho na carne, tira esse espinho na carne. E Deus responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, toda vez que você se olhar no espelho e se enxergar frágil, pequeno e incapaz, você pode se lembrar que existe um Deus que é grande, que é forte, que é poderoso e que pode fazer de você uma obra-prima nas mãos dele. Uau! Agora, uma outra característica da argila é a sua maleabilidade, a sua plasticidade, digamos assim. A argila, ela é um material onde você consegue mudar a forma dela muito fácil. Isso fala sobre um coração que é tratável, um coração que é trabalhável. Você conhece alguém que é cabeça dura? Alguém que você fala, a pessoa não muda? Não estou falando de alguém que é convicto, mas estou falando do teimoso. Alguém que mesmo dando errado, ele não muda as suas ideias porque ele quer insistir no erro de qualquer jeito. Muitas vezes nós somos assim com Deus também. Deus está falando conosco, falando conosco, falando conosco. E o nosso coração permanece duro como uma pedra. Gente, nós precisamos ser maleáveis como a argila, porque assim o oleiro consegue nos moldar. Assim Deus consegue trabalhar em nosso coração de acordo com sua vontade. E eu quero encerrar essa reflexão falando um pouco sobre o preparo da massa. Na verdade, essa figura, ela nos remete aqui, eu poderia passar aqui horas, né, me deliciando nesse texto que é maravilhoso. Mas eu quero encerrar falando do preparo da massa para você entender o trabalhar de Deus em sua vida. Quando o oleiro vai preparar a argila, primeiro ele peneira a argila. Ele pega a terra, a argila, o barro, na verdade, e ele vai peneirar para poder tirar aquela grosseria da argila. Né? Às vezes vem uma pedra no meio, vem um pedaço de planta, vem uma sujeira, vem algum objeto que não é argila. Então ali na peneira ele começa a tirar aqueles erros grosseiros do barro. Isso é interessante porque Deus, ele nos peneira também. Ele nos permite passar por peneiras na vida. Peneiras são situações difíceis, mas situações que vão nos aprimorar, vão nos fazer refletir melhor na vida. Pense em uma situação que você passou, talvez uma situação de enfermidade, de quase morte, de perder alguém que é especial, e você pensa assim: Thiago, depois daquele dia, depois daquela situação, eu enxerguei a vida de outra forma. Eu pude dar mais valor à vida. Então isso é uma peneira, sabe? Quando você vive situações em que aquela situação de algum modo te purifica. E uma outra coisa que o oleiro faz para trabalhar argila é bater a massa. Depois que ele peneira, ele pega a argila já pronta e ele vai ali bater a massa, bater a massa, bater a massa, amassar, amassar, amassar. E ele faz isso com muito tempo, muita intensidade. Eu fui colega de escola e foi um dos melhores amigos de infância que eu tive, onde o pai dele era um oleiro, né? Então eu estive na casa desse amigo em algumas situações e vi o pai dele trabalhando. O trabalho é sensacional. E engraçado que eu ficava vendo o pai dele trabalhando e lendo, vendo na mente, né, essa passagem de Jeremias 18 e pensando, e Deus ali falando comigo.
E é interessante que o oleiro, quando ele vai, né, batendo, ele bate muito forte na argila, ele machuca muito a argila, ele amassa muito forte. Para quê? Porque o oleiro precisa tirar todo o vento, todo o ar que existe na argila. Por que ele tem que tirar o vento do barro? Porque se ele faz um vaso, formata o vaso ali na roda, com um vento dentro do barro, com ar dentro do barro, com oxigênio ali dentro, quando aquele vaso for para o fogo, ele vai explodir. Percebe? Então o oleiro precisa amassar bastante a massa para que todo o ar ali dentro saia, porque senão na hora do fogo o vaso vai explodir. Tem situações na vida em que Deus está nos preparando, e o preparar de Deus muitas vezes parece com o amassar do barro. Parece que Deus está pegando pesado com a gente. Você fala, meu Deus, não estou aguentando, eu estou sendo esmagado, eu não estou suportando mais. Parece que eu vou explodir, parece que eu não aguento tanta pressão, é coisa demais acontecendo ao mesmo tempo. Quem sabe você está assim agora mesmo. Mas Deus está te falando que Ele está te preparando para que você resista a uma grande prova de fogo. Porque se você priorizar o conforto, não, Thiago, não quero ser amassado, quero conforto. Quando você passar pela prova de fogo, pum, o vaso vai explodir. Percebe? Então é muito importante você discernir o trabalhar de Deus na sua vida e entender que o oleiro sabe melhor do que o vaso o que fazer com o vaso. Deus sabe melhor do que você o que fazer com você. E da mesma forma que muitas vezes o oleiro quebra o vaso para refazê-lo, muitas vezes Deus vai nos quebrar para nos refazer numa versão melhor ainda. Ah, eu quero terminar com isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, guarda isso no coração. Muitas vezes Deus vai nos quebrar para nos refazer em nossa melhor versão. Amém? Quero orar com você nesse momento. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Ela é tão forte, ela é tão intensa. Eu oro, Deus, para que nós possamos absorver de fato no coração aquilo que o Senhor está ministrando, aquilo que o Senhor está falando conosco. Nos ajuda a entender, Pai, quando estivermos sendo peneirados, amassados, que o Senhor está no controle de tudo. E que muitas vezes o Senhor irá nos quebrar para o nosso próprio bem. Te damos graças por isso, Deus. Te damos graças porque Tu és aquele que nos constrói, que nos desfaz e que nos refaz. Nos ajuda a entender o Teu agir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe muito a cada um de vocês. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante. Se inscreva nesse canal e deixa um comentário de como Deus ministrou no teu coração. Bom, shalom, até a próxima, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.